Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathan e hoje eu vou responder para vocês uma das perguntas mais feitas no campo do treinamento. Treino aeróbio atrapalha os ganhos de força e hipertrofia? Vamos entender um pouco mais sobre isso. O que eu vou falar com vocês é com base em um capítulo deste livro, Tratado de Musculação. Capítulo 23 dele fala sobre treinamento concorrente, que é justamente a combinação do treino aeróbio com treino resistido, como que você pode maximizar os resultados e se um vai atrapalhar no resultado do outro. Então eu peguei tudo com base nesse capítulo desse livro, tá? Posso deixar o link na descrição para vocês dele. Tudo que eles falam nesse livro aqui é com base em alguns artigos científicos que eles deixam na referência. Então, em vez de deixar uma lista de muitos artigos aqui, eu achei melhor deixar o capítulo do livro. Vou colocar para vocês capítulo, página, nome do livro e tal, onde vocês podem adquirir. E aí lá vocês conseguem encontrar quais artigos que eles tiraram cada uma daquelas informações, beleza? Então eu vou dividir essa aula primeiro em duas partes. Vou falar um pouco sobre força e depois eu vou falar um pouco sobre hipertrofia. Quais pontos a gente deve considerar quando a gente vai juntar o treinamento aeróbico com o treinamento de força, beleza? Quando a gente vai falar sobre força, a gente tem que considerar alguns pontos. Primeiro deles, fadiga residual. Então, se você quer que o seu atleta, se você quer que ele desempenhe força, você precisa levar em consideração que se você colocar ele para fazer meia hora de corrida e depois colocar ele para fazer agachamento, ele vai ter um efeito de fadiga residual, acúmulo de metabólitos, pode ter um certo dano na fibra muscular, vai perder substrato energético como glicogênio. Então tudo isso pode levar a um prejuízo no desempenho de força, então você tem que levar isso em consideração. Segundo, alto volume. Então, por exemplo, quem trabalha com alto volume? Maratonistas, ultramaratonistas, até corredores de rua em geral, corre 5 km, 10 km, 21, meia maratona, né? Então, esse alto volume de treino aeróbio, ele não vai combinar com o alto volume de treino resistido. Então, você sempre tem que priorizar uma coisa em detrimento da outra quando a gente fala de alto nível, mas já já eu vou falar de nível de treinamento para vocês. Então, tem que prescrever muito bem a questão de volume e intensidade para uma coisa não interferir na outra. Alta frequência também. Isso aqui está junto com alto volume. Então, por exemplo, a pessoa fazendo treino aeróbio de 2 a 3 vezes na semana, e aqui eu já começo a falar com vocês de valores mesmo, 2 a 3 vezes na semana, um aeróbio de 20 a 30 minutos, pode ser um HIIT, por exemplo, um treino intervalado de alta intensidade, é algo que provavelmente não vai interferir nos ganhos de força e hipertrofia, a depender de quem que é a pessoa que nós estamos falando. Agora, se a pessoa faz aeróbio 5 vezes por semana, por 1 hora, corre por 1 hora e meia, faz aeróbio 6, 7 vezes na semana, é claro que o desempenho de força provavelmente vai ficar prejudicado nessa ocasião. Então, por isso que, novamente, tem que rever a prioridade. Segmentos corporais. Então, vamos lá. Se você vai fazer um aeróbio logo antes do seu treino de força, é claro que se você fizer esse aeróbio com membros inferiores e depois você treinar membros inferiores na musculação, pode haver aquele efeito de fadiga residual, pode haver um efeito concorrente e tal, até a nível molecular. Só que, se você, por exemplo, faz um aeróbio de corda naval e depois vai treinar perna, você fez o aeróbio com membros superiores e depois fez o treino de força com membros inferiores. Então você diminui o efeito concorrente de uma coisa com a outra quando você muda os segmentos corporais. A mesma coisa se for o contrário, se você fizer um aeróbio de membros inferiores, como bicicleta ou esteira, e depois você for treinar membros superiores. Então você vai treinar a parte superior do corpo e no aeróbio você fez a parte inferior. Assim você consegue minimizar esse efeito concorrente. Intervalo entre eles. Isso aqui é muito interessante. Se você der um intervalo de pelo menos 15 minutos depois do seu treino aeróbio para poder fazer um treino de força, você já começa a diminuir um pouco desse efeito de fadiga residual. Mas alguns estudos mostram que para o ganho de força é ideal talvez você dar mais de 3 horas de intervalo. Tem um estudo feito com atletas de handball jovens que diz que você tem que dar pelo menos 6 horas de intervalo depois de um treino intervalado de alta intensidade para você recuperar os efeitos os valores, né, de potência e de força desses atletas. Então, se você der um intervalo de 6 horas, de 8 horas ali para ter uma faixa de segurança maior, então para quem tem essa disponibilidade, fazer um aeróbio de manhã e fazer o treino de força à noite, você já minimiza muito essa questão da interferência. Então, quanto maior esse intervalo, mais você consegue diminuir a interferência de um para o outro. Tipo de treino. Então eu falei aqui um pouco, né, quando eu falei de segmentos corporais, mas, por exemplo, se você faz bicicleta ou se você faz remo, vai ser diferente no desempenho do seu treino de força, que vem logo em seguida, mas mesmo nos segmentos, mesmo nos tipos de exercício que trabalham membros inferiores, existem diferenças. Então alguns estudos apontam que se você quer melhorar o seu desempenho de força de membros inferiores de perna, vamos falar assim, é melhor você fazer bicicleta, por exemplo, do que esteira. Porque a esteira, quando você corre, a passada ela tem um certo componente excêntrico. Você sabe que excêntrico é quando o músculo faz força em alongamento. E esse componente excêntrico vai gerar um certo dano muscular que vai
interferir no seu desempenho de força se você for fazer o treino de força logo depois. E a bicicleta tem menos esse componente excêntrico do que a esteira. Então o tipo de exercício aeróbio, o tipo de exercício de força, também é algo que você deve levar em consideração. O nível de treino também é algo interessante. Então tem um estudo nesse capítulo desse livro que eu falei para vocês que diz o seguinte: se você pegar ciclistas de alto nível e colocar eles para fazer força, para treinar força, eles vão ter uma série de respostas e adaptações fisiológicas ali, como se eles fossem iniciantes no treino de força. Então eles não estão acostumados com fazer aquilo. E se você pegar, por outro lado, atletas do powerlifting e colocar eles para fazer o treino na bike, eles vão ter uma série de respostas e adaptações fisiológicas ali, diferente de quem é ciclista. Então vamos lá, 2 exemplos. Se você é ciclista, não está acostumado a fazer treino de força, e você vai fazer um treino de força, você vai ter algumas respostas e adaptações fisiológicas do seu organismo, principalmente a nível molecular, que a pessoa que já é treinada em força não vai ter. Então aqui é como se você fosse um iniciante indo para uma nova modalidade. Da mesma forma, se você for um praticante de treino de força de alto nível e você for começar a fazer um treino aeróbico aqui pela primeira vez, você vai ter uma série de respostas e adaptações fisiológicas no seu organismo que a pessoa que já está nesse campo aqui do treino aeróbio já não tem mais se treinar nessa mesma intensidade, nesse mesmo volume. Então, você pode ser iniciante em um determinado tipo de exercício, mas avançado em outro, e vice-versa. Tá? Então, nível de treino, quando a gente fala sobre nível de treino, isso também interfere no desempenho de força e no desempenho de endurance. Objetivo e especificidade. Vamos falar sobre esses 2 últimos aqui juntos. Especificidade, por exemplo. Eu tenho um aluno, eu tenho um atleta que ele é ultramaratonista, então o objetivo dele é melhorar o desempenho na corrida. Eu não vou prescrever um treino de força que vai piorar o desempenho dele na corrida. Eu preciso prescrever um treino de força que vai melhorar o desempenho dele na corrida. E hoje a gente já sabe isso. O treinamento de força, ele definitivamente melhora o desempenho nas modalidades de endurance. Então, quando a gente fala de ciclismo, da corrida, do triatlon, da natação, então essas modalidades de endurance, elas são amplamente beneficiadas pelo treinamento de força quando esse é bem prescrito. Então você tem que lembrar que para esses atletas eu preciso melhorar a força, eu preciso melhorar a economia de movimento e melhorar a eficiência do alongamento e encurtamento das fibras musculares. Então com isso eu não preciso passar aquele treino tradicional de hipertrofia de 3 de 8 a 12, que vai gerar uma fadiga nele, que vai gerar dor, que vai piorar o desempenho dele na corrida. Existem outros tipos de treino que são mais eficientes para esse sentido. Então, o objetivo desse cara é diferente. Da mesma forma que se a gente for pular para o outro extremo, eu tenho um cara que é fisiculturista. Ele precisa fazer aeróbio? Precisa, até para manter um certo condicionamento aeróbio, manter parâmetros de saúde, melhorar a perda de gordura, né? Então a gente sabe que isso é importante também. Mas eu vou prescrever para o aluno que é fisiculturista um aeróbio de alta intensidade, de longa duração, de alta frequência, então mais de 3 vezes na semana, de modo que vai fadigar muito ele, vai piorar o desempenho dele na musculação? Não vou. Então você tem que levar em consideração a especificidade e o objetivo dessas pessoas nesse contexto. Então eu falei de 2 extremos aqui, mas vamos falar de algo que está no meio termo, por exemplo. Uma pessoa que está na meia-idade e só está procurando saúde. Então você vai gerar um pouco de ganho de massa muscular nessa pessoa, quer melhorar os níveis de força, quer melhorar a flexibilidade e também quer melhorar desempenho aeróbico. Então nesse sentido, o objetivo e a especificidade são diferentes. Então você pode prescrever o treino de força e o treino aeróbio meio que num meio termo. A pessoa não precisa ser fisiculturista e não precisa ser maratonista. Então você prescreve os 2 de modo que a pessoa consiga desenvolver bem nos 2. Em alunos iniciantes, isso é muito tranquilo de acontecer. Até alunos intermediários. O problema é que quando você vai para o avançado, esses caminhos, eles acabam se divergindo. Então não tem como você ser fisiculturista e maratonista ao mesmo tempo. Mas no nível iniciante e intermediário, você consegue ter um nível razoável dessas 2 capacidades. Beleza?